Sabe aquela pergunta, o que um arquiteto de nuvem AWS faz de verdade no dia a dia? Pois é, vamos desmistificar isso agora. A gente vai sair daquela visão super estratégica para mergulhar nas decisões práticas, sabe? Desde quanto as coisas vão custar, até como garantir que tudo fique seguro desde o comecinho. Então, qual é a real? Como é essa rotina? Bom, esquece a ideia de que é só teoria e diagrama bonito. O trabalho é bem mão na massa. O grande lance é pegar o que a área de negócio precisa e transformar numa solução técnica que funcione, que seja segura, eficiente e tudo isso, claro, num ritmo ágil, que é como as coisas acontecem hoje em dia. E o ponto de partida de tudo é o planejamento, o desenho da coisa toda. O dia de um arquiteto geralmente começa com uma nova demanda chegando na mesa. Pode ser algo como: precisamos migrar essa aplicação que está aqui no nosso servidor, ou então, vamos construir uma aplicação nova, do zero. E olha, é aqui, nessa fase de desenho, que as decisões mais críticas são tomadas. É a fundação de tudo. E é legal pensar que antes mesmo de alguém escrever uma única linha de código, o arquiteto tem um fluxo de trabalho bem definido. Primeiro e mais importante, entender de verdade o que precisa ser feito. Depois, é hora de desenhar a solução. Ferramentas como o Draw.io, que é open source, ajudam muito a visualizar tudo. Com o desenho em mãos, a gente vai para o próximo passo, calcular quanto vai custar. E o mais importante, a base de tudo isso tem que ser a segurança, pensada desde o primeiro rabisco, não como algo que se adiciona no final. Porque, vamos combinar, né? Não adianta ter a arquitetura mais genial do mundo se ela for impagável. Por isso que esse próximo passo é super, super importante, o cálculo de custos. E a ferramenta número 1 para isso é a própria calculadora da AWS. É aqui que o nosso desenho, que estava no mundo das ideias, dá de cara com a realidade do financeiro. E para ilustrar um dos maiores desafios que um arquiteto enfrenta, olha só esse exemplo. É a diferença de preço para exatamente a mesma máquina virtual, uma EC2. Se a gente hospeda na Virgínia do Norte, custa um valor. Se for em São Paulo, o preço sobe bastante. É uma diferença bem significativa e a Virgínia quase sempre sai mais em conta. E aí que entra o verdadeiro malabarismo do arquiteto. É um jogo de equilíbrio constante. De um lado, tem o custo. Do outro, a performance. A gente quer que a aplicação seja rápida para quem está usando, né? E ainda tem um terceiro fator, que é a conformidade, as leis. Por exemplo, a LGPD aqui no Brasil pode obrigar a empresa a manter os dados no país. Aí, mesmo São Paulo sendo mais caro, pode ser a única opção. A decisão ideal está sempre ali tentando equilibrar esses três pratos. Ok, então já definimos o que vamos construir, onde e quanto vai custar. Agora, a gente precisa proteger tudo isso. E aqui a gente entra de cabeça no pilar da segurança, começando pelo conceito mais básico e mais poderoso de todos, o usuário root. Pensa nele como a chave mestra do castelo, a que abre todas as portas do reino na nuvem. Mas o que é esse tal de usuário root? É bem simples, na verdade. É o e-mail e a senha que foram usados para criar a conta na AWS lá no comecinho. O ponto é, esse usuário tem acesso total e restrito a literalmente tudo. É com ele que se mexe em coisas super críticas, tipo o faturamento. Por isso ele é tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão perigoso. Então, a pergunta de US$ 1 milhão. Como a gente protege essa chave mestra? Bom, existem algumas regras de ouro que não dá para negociar. A primeira, assim que criar conta, imediatamente ativa a autenticação de múltiplos fatores, o famoso MFA. Segunda regra, nunca, em hipótese alguma, usar o root para as tarefas do dia a dia. Para isso, se cria um outro usuário administrador. E por último, as credenciais do root devem ser guardadas às 7 chaves, num cofre mesmo, para usar só em caso de emergência total. Ah, e uma dica de ouro, isso é tema garantido em qualquer prova de certificação da AWS, viu? Beleza. Se o root é a chave mestra que fica trancada, como é que a gente dá as chaves menores, específicas para cada pessoa ou serviço fazer seu trabalho? A resposta para isso tem nome: AWS Identity and Access Management, ou simplesmente IA. E a ideia por trás dele é genial de tão simples: o princípio do menor privilégio possível. Então, o que é o IAM? É um serviço da AWS que basicamente gerencia quem pode entrar e o que cada um pode fazer. Ele controla quem se autentica, ou seja, quem faz o login, e quem está autorizado a usar quais recursos. E um detalhe técnico, mas super importante, o IAM é um serviço global. Isso quer dizer que ele não pertence a uma região específica como São Paulo ou Virgínia. Ele vale para a conta inteira. E essa frase aqui
Ela resume a alma do Yami. Por padrão, quando se cria um usuário novo, ele não pode fazer nada. Zero. Nadinha. O acesso é negado para tudo. A gente precisa ir lá e dizer exatamente o que ele pode fazer. Isso é a mais pura aplicação do princípio do menor privilégio. Tá, mas como a gente faz isso na prática, sem enlouquecer? O jeito certo e mais eficiente é seguir esses passos. Primeiro se cria o usuário, que representa uma pessoa ou uma aplicação. Depois se cria um grupo, tipo desenvolvedores ou analistas de dados. Aí, em vez de dar permissão para o usuário, a gente dá a permissão para o grupo, através de uma política. E por último, é só colocar o usuário dentro do grupo. Pronto, ele herda todas as permissões. Fica muito mais fácil de gerenciar quando o time cresce. E o que diabos é essa tal de política que a gente anexa no grupo? Imagina um documento de texto com regras bem simples. Cada regra tem basicamente 3 partes. O efeito, que é permitir ou negar, a ação, que é o que pode ser feito, tipo listar os arquivos de um bucket, e o recurso, que é onde a ação pode ser feita. Com isso, a gente consegue dar permissões super específicas, bem granulares. Agora, vamos subir um degrau na segurança. Já falamos de usuários e grupos, que são para pessoas. Mas e quando uma aplicação precisa acessar outra? Tipo, uma máquina virtual precisa ler um arquivo no S3. Para isso, existem as roles do IAM. Elas são a forma segura de dar permissões para serviços, não para gente. E essa imagem aqui mostra uma das decisões mais críticas em segurança de nuvem. O jeito errado e perigosíssimo é colocar as credenciais, as chaves de acesso, direto no código da aplicação. Cara, se esse código vaza, e vaza, acontece o tempo todo, é um desastre. O jeito certo é usar uma IAM role. Em vez de uma senha fixa, o serviço ganha permissões temporárias que a própria AWS fica trocando o tempo todo automaticamente. É uma mudança de mentalidade que resolve um monte de problemas de segurança de uma vez só. E o legal das roles é que elas são super flexíveis. Elas servem para um monte de coisa. Por exemplo, para uma máquina EC2 acessar um bucket EC3 com segurança. Ou para integrar o login da aplicação com o Google ou Facebook, sabe? E até para fazer 2 contas diferentes da AWS conversarem entre si de forma segura. Tudo isso sem nunca ter que compartilhar uma senha permanente. E com isso, a gente chega numa reflexão final. A arquitetura está pronta, a nuvem está de pé. Mas ela está segura de verdade? A grande lição para um arquiteto de nuvem é que segurança não é um projeto, com começo, meio e fim. É um processo. É uma vigilância constante, um gerenciamento que nunca para. O trabalho, na verdade, nunca acaba.